que dá suporte a esse tema é Provérbios, capítulo 3, versículo 9 e 10. Abra a tua Bíblia, marque livro de Provérbios, capítulo 3. Estou um pouquinho rouco de tanto cantar. Ontem cantamos à vontade, né? Com a festa. Todos encontraram? Então vou ler o texto. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Feche os teus olhos, curva a tua cabeça, vamos orar ao nosso Deus. Senhor Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nós nos sentimos gratos a Ti pelo privilégio que o Senhor nos concede, estarmos reunidos, congregados, para ouvir a Tua voz, a Tua palavra que é o alimento da nossa alma. Assim como nós alimentamos um alimento sólido, e precisamos consumir alimentos de boa qualidade, porque o alimento de má qualidade prejudica a saúde, mata. Assim também é o nosso alimento espiritual. Nós precisamos nos alimentar da verdade, não dos ensinamentos de falsos pastores, não do velho, não das doutrinas dos homens. Não podemos nos alimentar dessas coisas que são contrárias à tua palavra, mas nos alimentarmos do alimento sólido, que nos mantém fortes, prontos para enfrentar as lutas do dia a dia da vida, como o Senhor determina na tua palavra. Nesta manhã, meu Deus, fala ao teu povo, usa-me como teu pastor, como teu servo, capacita-me para que eu possa planar a tua palavra com verdade. Inspira-me, dá-me inspiração, porque a minha suficiência vem de ti. Não é a suficiência da minha carne, não é uma capacidade humana, é uma suficiência divina. Espírito Santo, abre o coração desse homem, dessa mulher, desse jovem que ouve essa palavra. Abre o coração e faz com que eles compreendam o sentido da mensagem que o Senhor envia para nós. Eu te peço em nome de Jesus e que todos que creem digam amém, amém e amém. Graças a Deus. Alguém falou aí que está travando a imagem. Som do normal. Meus irmãos amados, minhas irmãs em Cristo, se usa muito esse versículo aqui para respaldar um ensinamento diabólico, demoníaco, chamado teologia da prosperidade. Esses falsos mestres, nesse versículo, eles apresentam Deus como um garçom de crentes, como se Deus fosse um garçom. Você está num restaurante, você diz, garçom, um refrigerante, garçom, uma água mineral, garçom, e o garçom vai para trás. Só que nesse caso aqui, o garçom, que é Deus para eles, só atende quando paga antecipadamente. Muitas das vezes, na maioria das vezes, o preço é além do que vale. Garçom de crente. Por que eles fazem isso? Porque o objetivo dessa gente é extorquir as pessoas que não têm o conhecimento de Deus. Nós experimentamos isso. Passamos por seitas onde nos extorquiram, tomaram nosso dinheiro, nos enganaram com falsas promessas. Então, nós precisamos entender que para o cristão
é fundamental você compreender esse tema que foi abordado por Salomão. Isso tem uma importância extraordinária. Esse tema, quando compreendido à luz da graça de Deus, é lindo, é maravilhoso. É uma coisa fantástica, extraordinária. Então, para que nós possamos entender essa verdade, para que você possa compreender essa verdade, é preciso que nós tenhamos uma convicção inabalável de que Deus é a fonte, é o Criador, é o dono de todas as coisas. Você tem que ter uma convicção inabalável. Por exemplo, marque aí na tua Bíblia Salmos 24, versículo 1. Salmo 24, versículo 1. Ok? Posso ler? Então lá vai. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Tudo pertence a Deus. A partir do momento que nós cremos que Deus é o Criador, que Deus é o dono de todas as coisas, nós podemos aprender como é que nós devemos tratar as coisas que nós temos. Se Deus é o dono de tudo, é o Criador, nós precisamos compreender como nós devemos proceder com as coisas que nós temos. São coisas que estão em nossas mãos, mas que na verdade tudo que você tem, tudo que eu tenho, tudo que nós possuímos pertence ao Deus Todo-Poderoso. Então, eu só posso cumprir o que determina Provérbio, capítulo 3, versículo 9 e 10, se eu entendi que nada me pertence. Você só pode cumprir isso se você entender que nada pertence a você. Temos que ter uma certeza inabalável de que nada pertence a nós, tudo pertence a Deus. Diga graças a Deus. Nossa posse, temos alguns até registrados no nosso nome. Você tem uma casa própria, está lá a escritura no teu nome, é tua. Você tem um automóvel, está a escritura, é tua. Você comprou uma TV de 50 polegadas, você tem a nota fiscal no teu nome, é tua. Mas apesar de termos registrado no nosso nome, Deus apenas nos deu uma posse provisória. Deus nos abençoa, Deus nos faz próspero, Deus nos dá capacidade. E o sábio Salomão, com esse pensamento em mente, ele levanta a questão ao povo de Deus de como deve ser a nossa atitude diante dessa verdade. Que verdade? De que tudo pertence a Deus. Nada é nosso, nada é teu, nada é meu. Deus apenas nos deu a posse provisória. O texto de Provérbios, ao Senhor, com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Então, a primeira coisa que nós temos que entender é a que se refere esses termos bens e primícias. O que significa isso? Bens são as coisas que nós temos posse, em nossa posse. O Espírito de Deus nos ensina com essa palavra que nós devemos usar aquilo que é de Deus de uma forma digna, de uma forma correta. Porque não é teu, não é meu, é dele. E tudo aquilo que Deus nos confiou. Mas Deus nos confiou, Deus nos deu a posse provisoriamente. Porque nada é nosso, tudo é dele. Diga graças a Deus. Pode ser daqui. Olha, só na internet. Está havendo um problema na transmissão. O Rodrigo vai tentar resolver aqui. É rapidinho. Vai na mirada, pode na cabos. Aí sai. Pode sair da chamada. Eu pedi para ele recolocar. Sai da chamada, sai.
Ó, espero que agora esteja tudo bem. Qualquer coisa avisa que a gente ajeita. Então, precisamos compreender a que se refere esses termos bens e primícia. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias. Primícia tem a ver com ofertas a Deus. Se refere à oferta. Dízimo também. No Antigo Testamento, quando você lê na tua Bíblia, você observa que o povo de Deus deveria levar os primeiros frutos das colheitas, eles plantavam muito, como oferta para Deus. Tem que ser as primícias, os primeiros frutos. Qual era a ideia? A ideia é que Deus deve estar em primeiro lugar em tudo. Prioridade absoluta a Deus. A ideia é que Deus está presente, tem que ser prioritário em todas as áreas da nossa vida. Nas finanças, no uso dos bens materiais. Então, nós reconhecemos que tudo que temos vem de quem? De Deus. Tudo que nós temos vem de Deus. Diga, tudo que eu tenho vem de Deus. Então, quando nós separamos as primícias, nós estamos mostrando para Deus gratidão, é uma forma de gratidão, fé, e que nós somos completamente dependentes dele. Reconhecemos a nossa dependência de Deus. Então, no passado, o povo de Israel dava as primícias da sua plantação, mesmo sem saber o resultado da plantação. Como assim, pastor? Por exemplo, o homem tinha uma fazenda, um sítio, e tinha uma área que ele plantava batata. Então, de acordo com o tamanho da área, se calculava, dizia assim, essa plantação, se der tudo certo, se correr tudo bem, ela vai dar um resultado final espetacular. Você vai colher 10 toneladas. Por exemplo, quando chegava a época da colheita, às vezes acontecia um problema. Algumas sementes não produziam como devia produzir. Às vezes a planta era atacada por ervas daninhas. Então, eu estava esperando colher 10 toneladas e colhia 8. Mas antes de saber o resultado, ele colhia as primeiras, os 10%, era de Deus. Ele mesmo que não desse 10 toneladas, ele dava o dízimo das 10 toneladas. Isso era uma forma de honrar a Deus. Era uma forma de demonstrar submissão a Deus, obediência a Deus e dependência total de Deus. Eu dependo de Deus. Eu não dependo de mim mesmo, não dependo do que eu tenho, eu dependo do Deus Todo-Poderoso. Uma certa ocasião, eu também comemorava meu aniversário em Recife, na igreja lá de Recife. E na época nós fazíamos um trabalho com os presos da penitenciária de Itamaracá. Os irmãos de Recife que vieram ontem lembram disso. Todo domingo nós conseguimos autorização do juiz da vara criminal para levar presos para o culto da igreja domingo de manhã. E pegava 2 vans, chegava com os presos, todo o culto de manhã. O juiz disse, olha, vou autorizar, agora a responsabilidade é do pastor. Se um preso fugir, eu boto ele no lugar do preso. E era uma responsabilidade grande, realmente, sem dúvida nenhuma que era. E nessa comemoração de aniversário, um dos presos foi falar comigo e disse, poxa, pastor, eu queria tanto honrar o senhor com um bom presente, mas o senhor sabe, eu sou preso. Não tenho dinheiro, não tenho nada. Eu digo, não se preocupe com isso não, irmão. Só em você ter lembrado do meu aniversário, para mim já é um grande presente. Já é um mau presente. Como é que você vai dar um presente se você está preso, não tem dinheiro, não tem bens, não tem nada? Só que no presídio, ele trabalhava para uma fábrica e cada dia trabalhado diminuía na pena. Então, trabalhava para uma empresa que fazia vassouras. E no dia do meu aniversário, ele chegou na igreja, foi ao gabinete pastoral e disse, pastor, consegui um presente para o senhor. Eu disse, é mesmo? Mas que foi isso? Tirou da sacola de papel
uma vassoura, aquela vassoura de mão pequenininha, que se usa para limpar o banheiro, a vaso sanitário. Ele disse, eu pedi ao encarregado lá, de olha, é aniversário do pastor, eu queria dar um presente, o senhor me autoriza a levar uma vassourinha dessa? O cara, autoriza, pode levar. Você vê uma vassourinha de limpar privada. Mas como aquilo me emocionou, que valor teve o ato desse homem? Um preso. Então, é questão de honrar. Naquele momento ele estava me honrando. Quando nós procedemos da mesma forma com Deus, nós estamos honrando a Deus. Então eu percebi que aquele presente que o preso me dava valia muito mais do que o presente mais caro comprado numa loja. Era tudo que ele tinha. Se fosse avaliar o valor daquele presente, valeria nada. Se fosse avaliar, quanto vale? Vale nada. Para mim, valeu muito. Emocionalmente falando, ele expressou a sua honra para comigo. Foi assim que eu me senti honrado pela atitude daquele preso. Então, aqueles que não honram a Deus fazem exatamente o contrário do que esse rapaz fez. Glorifica a si mesmo. Você vê as pessoas glorificando a si mesmo pela sua capacidade, pelas suas conquistas, pelos que têm, sem considerar que tudo veio de Deus. Isso é cruel, isso machuca a Deus. A pessoa diz, eu passei no vestibular. O outro, eu me formei em medicina. Outro diz, o meu carro. Nós temos o hábito de dizer meu carro. Mas tem hora que a pessoa diz com arrogância, com prepotência, como se fosse dela, como se ela tivesse por si só conquistado. Meu carro, minha casa, minhas joias. E renegam a Deus, estão renegando a Deus. Porque nada é nosso, tudo é dele. Outro diz assim, pastor, eu estudei muito. Olha, eu gastei a minha vida nesse ano estudando, até de madrugada. Eu passei porque eu tenho uma inteligência privilegiada, eu dei duro e conquistei. Calma lá, cara pálida. Calma. Você faz ideia de quantas pessoas, milhares e milhares de pessoas que fazem o vestibular igualzinho que você fez e não conseguiram passar? Aí você se julga o mais inteligente, você se julga o mais capacitado. E essas pessoas que não conseguem passar, muitas das vezes são mais inteligentes do que você. Tem uma capacidade maior do que a sua. E você fica rotando vantagem. Às vezes o que passa junto com você nem estudou. O cara foi lá, marcou na sorte e deu certo. E passou. Então por que você fica se vangloriando? Tem muita gente que faz vestibular e não passa com mais capacidade do que os que passam. O que significa isso? Deus permitiu que você saísse vitorioso nas provas. Deus determinou que você seria vitorioso. Então, dê glórias a Deus por isso. E aí eu passei, graças a Deus. Deus me capacitou, Deus tornou possível que eu conquistasse a faculdade. Então, meus irmãos, nós devemos ter em mente que esse conceito de honrar a Deus com os bens e com as primícias ainda permanece nos dias de hoje. Ainda permanece. Deus permanece sendo o dono de todas as coisas. Ou será que mudou? Mudou ou não mudou? Então diga, Deus permanece o mesmo. Deus permanece como dono de todas as coisas. Então ele permanece nos abençoando, ele permanece nos sustentando, ele permanece nos capacitando de forma grandiosa, permanece nos livrando. Então, dessa forma, também permanece a necessidade de nós honrarmos a Deus com os nossos bens, com as nossas ofertas, com o melhor uso possível dos recursos que Deus tem nos provido, nas necessidades que Deus tem suprido para
para que possamos sustentar a nossa família, os nossos filhos, manter a nossa casa, para que nós possamos ajudar e contribuir com a obra de Deus até a volta do Senhor Jesus Cristo. Isso não muda nunca. Isso não muda nunca. Deus espera ver nos seus servos um coração cheio de gratidão. Ele espera ver nos seus servos generosidade. Que cada um deles honre como Deus sendo a fonte de todas as bênçãos. Eu tenho que honrar a Deus como a fonte de todas as bênçãos. Ai de mim se não fosse Deus. Você lembra que Jesus disse, sem mim... Não, mas fala alto, solta a voz. Sem mim nada podeis fazer. Nada podeis fazer. Então, esse texto de Provérbio fala de Deus suprindo abundantemente o seu povo com a provisão divina, com tudo que você necessita para a tua vida. A vontade de Deus é suprir as necessidades materiais dos seus filhos. Esse é o desejo de Deus. Deus quer suprir cada uma das nossas necessidades. Há diversas promessas na Bíblia que se referem a isso, como, por exemplo, Salmo 23, versículo 1. Marca aí. Salmo 23, versículo 1. Quer ver como é verdade? Deus quer suprir cada uma das nossas necessidades. O salmista escreveu, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deus é o nosso pastor. O pastor conduz as ovelhas aos pastos verdejantes, às águas tranquilas de descanso, protege o rebanho para que o lobo não pegue a ovelha. Jesus é o nosso pastor. Então Deus cuida de cada um de nós como o pastor cuida das ovelhas animais. Provê alimento, provê água, protege dos inimigos. Em Filipenses capítulo 4, olha como testifica da palavra. Filipenses 4, encontraram? Versículo 14 em diante. O apóstolo Paulo fala com essa igreja e diz, todavia, fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Veja, Paulo saiu para uma missão de levar o evangelho da graça, nenhuma igreja se prontificou a ajudar, a não ser essa igreja, senão unicamente vocês. Porque até para Tessalônica mandaste não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Mandaram provisão suficiente, não mandaram pela metade. Aí no versículo 17 o apóstolo diz, não que eu procure o donativo, não que eu procure que vocês me ajudem, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio de vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E Paulo diz no versículo 19, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Mas você sabe o que eu acho curioso? É que isso não acontece de forma automática. Não é automático, não. Deus há de suprir cada uma das minhas necessidades. Essa promessa, você já prestou atenção que ela é condicional? Tem uma condição para Deus fazer isso na tua vida? Você já detectou no texto? Essa promessa não se cumpre por si só. Não, Deus há de suprir a minha necessidade. Não, ela depende de uma atitude de cada um de nós. O texto bíblico que nós lemos, você pode dividir em duas partes. O que nós temos que fazer e o que Deus vai fazer depois que eu fizer a minha parte. Esse é o discernimento da palavra. O que é que eu tenho que fazer e o que Deus fará depois que eu fizer o que eu tenho que fazer. Tem uma condição. Assim como eu
eu supro a necessidade de um irmão da igreja, está passando necessidade, passando um aperto financeiro, eu digo, a gente vai te ajudar. Da mesma maneira que eu ajudo ele, Deus vai abençoar a minha vida, vai suprir cada uma das minhas necessidades. Então, essa promessa divina é sobre provisão e prosperidade. Agora, preste atenção, irmãos amados. Prosperidade, biblicamente falando, não é acúmulo de riqueza. Eu preguei muito tempo dizendo que era acúmulo de riqueza. Mas não é. Prosperidade é você ser bem-sucedido em cada área da tua vida. Isso é prosperidade. E quando se fala de prosperidade nas igrejas, vem logo à cabeça comprar carro importado, mansão com piscina, avião, helicóptero, como esses picaretas espirituais fazem. Eles têm, o povo não tem. O povo anda a pé. Eles andam de helicóptero, de jatinho. Então, prosperidade é você ser bem-sucedido em qualquer área da tua vida. Diga graças a Deus. Por exemplo, um casamento bem-sucedido é o quê? Prosperidade. Eu sou próspero no meu casamento. Sucesso nos estudos, prosperidade. Sucesso na tua profissão, prosperidade. Você pode ser até um gari. Eu li uma vez a história de um gari do Rio de Janeiro. Gari é aquele que sai com o carro de lixo, eles correndo atrás e jogando lixo dentro. E esse gari se destacou tanto, ele fazia a coisa com tanto esmero, tanta boa vontade, ele amanhecia animado. O caminhão saía, eles naquela rua, eles correndo atrás, e quando dava um tempinho para subir no caminhão, cantava. E sabe qual foi o resultado? Esse gari foi crescendo na empresa, porque viam o testemunho dele, chegou a ser um dos diretores de uma grande empresa de coleta de lixo. Simples gari. Então, é importante nós entendermos isso aqui. É que eu bati aqui sem querer. Então, Deus espera ver no seu povo, nos seus servos, um coração grato, um coração cheio de generosidade. É isso que Deus espera. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Esse texto de Provérbio fala de Deus suprindo abundantemente o seu povo com a sua provisão. Tudo que você necessita para a tua vida, Deus provê. Tudo tem que vir de Deus. A vontade de Deus é suprir as necessidades dos seus filhos amados. Creia nisso. Deus quer suprir cada uma das tuas necessidades. Agora, isso não acontece automaticamente. Você precisa honrar Deus. Quando eu honro a Deus, Deus me honra. Quando eu honro a Deus, Deus me honra. Você tem honrado a Deus? Vocês que estão em Recife, em Fortaleza, os irmãos que estão aqui comigo em Natal, vocês têm honrado a Deus? Nós temos honrado a Deus. Você tem sido próspero no teu casamento? Você tem sido próspero na educação dos teus filhos? Você tem sido próspero na tua profissão? Ricardo trabalha na feira. Tem banca de fruta. Como esse homem é próspero? Eu lembro, há muitos anos atrás, eu conversava com o Ricardo e disse, Ricardo, você tem que investir na feira. Ele tinha uma banquinha, coisa grande, você tem que desenvolver, deixa de trabalhar numa feira só, trabalha em todas. Cada dia tem uma feira, vai na feira que tem, aproveita. E hoje o Ricardo é um homem próspero. Agora, você já viu as fotografias da banca de fruta dele? Eu vejo a foto, dá vontade de entrar no WhatsApp e sair lá. Que coisa bonita, que frutas maravilhosas. E prosperou, é próspero, é bem sucedido. Diga graças a Deus. Dá um graças a Deus mais forte. Então, tudo isso mostra a vontade do próprio Deus para conosco, que somos filhos dele.
Mas, infelizmente, muitos cristãos sinceros não têm experimentado essa bênção. Infelizmente. Muitos cristãos sinceros, cara é sincero, mas não tem experimentado essa bênção. Por que será? Eu creio, e o Espírito Santo me deu esse discernimento, que por trás dessa promessa existe uma coisa que poucos têm discernido. Por isso, muitos são sinceros e não têm prosperado. Por quê? Porque muitos não discerniram a importância de honrar a Deus nessa área. Preste atenção na palavra. Muitos não discerniram a importância de honrar a Deus nessa área. Aí você diz, pastor, como é que eu aprendo a maneira certa de honrar a Deus com meus bens e com as primícias de toda a minha renda? Olha, igreja, a palavra de Deus, ela não somente nos ensina a dar o melhor para Deus, mas ela ensina também a maneira correta de fazer. Tudo está na Bíblia. Foi por isso que em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, Paulo estava fazendo uma coleta para ajudar a igreja de Jerusalém, que passava extrema necessidade. E ele diz à igreja dos Coríntios, ele dá as instruções, cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Cada um contribua segundo tiver proposto, não com tristeza. Não dê a sua oferta com tristeza. Ah, eu vou dar porque Deus quer. Eu fico tão triste. Era o dinheiro que dava para comprar uma calça nova. Essa oferta não vale nada para Deus. Não tem valor nenhum para Deus. Outro só ajuda quando vê que, no caso do irmão, está com a corda no pescoço. Vai se enforcar, porque não aguenta mais. Aí agora eu vou dar uma ajudazinha. Nem por necessidade. Irmãos, a igreja está passando necessidade. O proprietário disse que vai pedir o prédio. Está acontecendo, não estou fazendo a suposição. Aí a pessoa diz, agora eu vou ajudar. Não quero que a igreja feche. Mas se não tiver uma necessidade extrema, não ajuda. E quando ajuda, dá migalhas. Esse é o sentido da palavra. É isso que o Espírito Santo está falando nessa manhã. Deus ama a quem dá com alegria. Eu lembro que nos primeiros anos da minha vida espiritual, um momento que me emocionava muito era o momento do ofertório. Eu lembro como se fosse hoje. Com que prazer eu levantava do banco e ia lá na frente entregar a minha oferta. Eu dava o melhor para Deus. Eu nunca fui mão de vaca. É mão de vaca? Não. Mão de quê? Bebê. Bebê também, é? Bebê fecha a mão assim. Pois é. Nunca fui. Eu ficava feliz, eu ficava alegre. Eu estava dando para falsos pastores. Mas, na verdade, eu estava dando para Deus. E a fonte que recebia estava errada, eu fazia por ignorância, por falta de conhecimento. Amém? Então, você vê nas Escrituras Sagradas o exemplo de Caim. De Caim e Abel. Aí foram levar uma oferta para Deus. Abel tinha seu rebanho de ovelhas, de animais, e ele pega o melhor do rebanho e separa para Deus. Chama o seu capataz e diz, qual é o melhor boi que eu tenho aí? Essa aqui. Uma vaca, gorda, bonita, pelo... Se levar para vender no mercado, vai valer uma grana. Aí Abel disse, pois é, mas não vou levar para o mercado, não. Essa é de Deus. O melhor é para Deus. Esse é o espírito. Aí vem o texto diz que Deus se agradou de Abel e da sua oferta. Se agradou dele como pessoa, convertido, fruto do Espírito Santo, sincero, obediente, servo fiel. Deus se agradou de Abel e da sua oferta. Aí vem o irmão dele, Caim, que era da semente da perdição, era filho do diabo.
Caim era agricultor. Pegou das verduras que ele plantava e levou para Deus. A Bíblia diz: Deus não se agradou de Caim, nem da sua oferta. Não se agradou de Caim porque Deus conhece o coração, Deus conhece o nosso interior. Deus viu que era um homem perverso. Tanto era perverso que matou o próprio irmão, por inveja. Então não se agradou dele como pessoa, nem se agradou da sua oferta. Por quê? A oferta não é só você meter a mão no bolso e dar qualquer coisa. Tem que dar com honra para Deus. Você vai na feira, o Ricardo vê muito isso, na tua banca de fruta. O cliente chega e quer comprar uva. Ele quer examinar se a uva não está estragada, se não está machucada. É um direito dele. Ele quer o melhor. Vai comprar pera. Ele pega a pera, olha, que às vezes com o tempo já está muito maduro, machuca a pera. Não quero nada machucado. Caim não teve esse cuidado de separar para Deus o melhor. Você vai na feira, compra quiabo. As mulheres sabem como é que experimenta se o quiabo está bom ou não. Sabe? Pega aquele cabinho dele, né? Se você quebrar, ele quebrar fácil, tá bom. Se você vergue e ele não quebra, tá murcho. Então, esse sujeito, Caim, não teve esse cuidado. Olha como isso é importante, como Deus dá importância a isso. Então, o conselho que Deus nos dá, por meio desse texto de Salomão, é de nós honrarmos o Senhor com os nossos bens. E o que está em questão aqui é a manifestação da honra, não a oferta em si. O que está em questão é a demonstração da honra. A oferta é um meio que Deus deu para que nós possamos manifestar que nós o honramos. E aí muita gente corre, muita gente foge. O uso dos bens é só um meio de nós expressarmos honra a Deus. Deus colocou dessa forma. Você vê que o mesmo princípio é revelado. Se lembra de Ananias e Safira? Eles frequentavam a igreja em Jerusalém. Aí os irmãos vendiam seus bens, suas casas, suas fazendas, traziam um montante e depositavam aos pés dos apóstolos. E a igreja ficava maravilhada, se regozijava, porque aquilo ali era para manter a igreja. Batiam palma, aplaudiam. Aí Ananias e Safira disseram: puxa, eu também quero essa honra. Eu também quero ser bem visto pela igreja. Também quero que a igreja me reconheça como um cristão verdadeiro, como uma pessoa que ama a Deus. Foram vender uma terra, mas olha o que é que eles fizeram. O casal combinou, marido e mulher, disseram: vendemos, digamos, por 100 mil reais. Faz o seguinte, vamos dizer que vendemos por 30. Separa 70 e 30 a gente dá e vamos ser honrados. Tudo mentira, tudo dissimulação, ser vergonhice, falta de caráter, falta de temor a Deus. E assim foi. Chega lá, deposita, Pedro discerne, tem o discernimento dado por eles. Ananias, quanto você vendeu essa terra? Eu vendi por 30 mil reais. Apóstolo Pedro. Ele disse: Ananias, por que permitisse que o Espírito Santo, por que mentisse ao Espírito Santo? Ninguém engana a Deus. Você não vendeu por esse valor. E por isso você vai receber o merecido castigo. Bufa, caiu morto. Se hoje Deus agisse da mesma maneira, a gente não passava nem na calçada das igrejas. É verdade, com medo de morrer, pela maneira com que procede com Deus, não procede com honra. Então, passado um tempo, veio a esposa dele. Não sabia que o marido tinha morrido. Aí Pedro disse: Safira,
Vocês venderam por 30 mil reais a terra. Foi, apóstolo Pedro, 30 mil reais. A igreja, amém, glória a Deus, que exemplo de fé, que exemplo maravilhoso. Ele disse, pois é, aí está os passos dos que levaram o teu marido morto. Você também morrerá, caiu morto. Então, isso tudo serve para a gente nos dias de hoje. Agir para com Deus com sinceridade, com lealdade, com temor reverencial, porque Deus é digno de toda a honra e de toda a glória. Eu disponho para a obra de Deus o melhor que eu tenho. Você tem que dispor o melhor que você tem. E não é só o dinheiro, é o tempo, a tua capacidade. Você é um eletricista, um bom eletricista. Há um problema de eletricidade na igreja, você se propõe, vai lá e conserta. Está honrando a Deus, tá? Que é para a obra de Deus, é para a casa de Deus. Você honra com os teus bens, com as primícias de toda a tua renda, e Deus disse, se encherão fartamente os teus celeiros e de vinho os teus lagares. Agora, meus irmãos, eu pergunto, o que é que Deus deseja ser honrado? Alguém sabe responder? O que é que ele deseja tanto ser honrado? Porque quando nós o honramos, nós somos abençoados. Por isso Deus faz toda a questão que quanto mais eu honro, mais ele me honra. Quanto mais eu dou, mais eu recebo. Diga graças a Deus. Esse princípio está em 2 Samuel, capítulo 2, versículo 30, um exemplo. Marque aí na Bíblia, 2 Samuel, capítulo 2, versículo 30. Ok? Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade, dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, eu honrarei. Porém, os que me desprezam serão desmerecidos. Isso é uma promessa que Deus tinha feito a um sacerdote. Mas o sacerdote, os filhos dele estavam bagunçando o templo, fazendo imoralidade dentro do templo, toda sorte de coisa errada. E ele, como sacerdote, que era para ter tomado uma atitude dura com os filhos, fez vista grossa. Aí Deus disse, olha, eu falei que vocês andariam diante de mim perpetuamente, mas agora eu voltei atrás, longe de mim tal coisa, porque os que me honram, eu honro, os que me desprezam serão desmerecidos. Se você não honra a Deus, todas as áreas da tua vida, você não pode esperar receber de Deus nada. Deus não está atrás das nossas ofertas, Deus está atrás da nossa honra, porque através da oferta eu estou demonstrando a minha honra a Deus. Quando a oferta não demonstra a honra que Deus espera, passa a ser uma oferta como a de Caim, Deus não aceita. Não se agradou de Caim nem da sua oferta. Em Malaquias capítulo 1, versículo 6, Malaquias capítulo 1, versículo 6 em diante. O filho honra o pai, verdade, e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, olha o que Deus está perguntando. Se eu sou o pai de vocês, como vocês enchem a boca, meu pai, meu pai, meu pai. Se eu sou o pai de vocês, onde está a minha honra? Por que vocês não me honram? Vocês são mentirosos, vocês são hipócritas. Vocês dizem que eu sou o pai de vocês, mas vocês não me consideram pai de nada. E se eu sou o Senhor, como é fácil dizer Senhor Jesus, Senhor Deus do universo. Mas se eu sou o Senhor de vocês, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Aí Deus responde, quando vocês oferecem sobre o meu altar pão imundo, ofertas que Deus não recebe, como a de Caim. Vocês estão desprezando o meu nome quando vocês ofertam sobre o meu altar pão imundo. E ainda perguntais, em que te havemos profanado? Olha o cinismo dessa gente.
Se você traz pão imundo, qualquer porcaria joga sobre o meu altar, e ainda pergunta em que é que tem me desonrado, em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Eles achavam, não precisa de oferta. Para que oferta? Oferta é para o pastor. Tá vendo? Isso faz um efeito negativo. Botar na cabeça da pessoa que a oferta é para o pastor. Eu, quando comecei a minha caminhada na fé, eu fiquei algum tempo sem dar oferta nem dízimo. Que colocaram na minha cabeça, você não precisa dar oferta. Quem vai garantir a você que o pastor não vai usar para ele? Quem vai garantir a você que ele não vai usar com coisas ilícitas? E eu fiquei com aquilo encucado. Até que um dia, um amigo meu chegou para mim e disse, você está errado. E eu fui discutir com ele e disse, rapaz, você dá para Deus. Se quem recebe fizer uso errado, ele que vai pagar para Deus. Mas Deus vai abençoar porque você o honrou. Aí abriu meus olhos. Nunca mais eu deixei de ofertar a Deus. A mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando vocês trazem um animal coxo, paralítico, enfermo, não é isso mal? A lei dizia que para apresentar a oferta de animais a Deus, o animal tinha que ser perfeito. Não podia ter doença, não podia ser um animal paralítico. Aí tem alguns indivíduos, tem sempre os espertinhos, né? Que pensam que Deus é bobo. Ia comprar um animal, quero comprar uma ovelha. Quanto é essa ovelha ali? Essa bonita, a lã boa, tá gorda, tá maravilhosa. Essa aí custa R$ 1.000. Não tem uma mais baratinha, não. Tem uma que nasceu toda torta. Paralítica, anda com 2 patas só. Quanto é? R$ 100. Aí ele pagava os R$ 100 e dava a paralítica para Deus. Eu disse, quando vocês trazem animal coxo ou enfermo, não é isso mal? Você não tem discernimento. Apresenta ao teu governador e verás se ele vai se agradar de você. Você vai ver se ele vai ser favorável a você, diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Olha, Deus pode nos rejeitar pelo que nós trazemos na mão para ele. Pense nisso. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesses debalde em vão o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei a vossa oferta, da vossa mão a vossa oferta. Quer dizer que, ao instituir as ofertas, Deus esperava ser honrado com o rei dela. Isso é tão importante. Qual é a parte mais sensível da tua vida? Qual é? A parte mais sensível da pessoa. O bolso. Você entra num ônibus cheio, tá cheio, você tá com a carteira do bolso. Você segura com a mão só e a outra segura o bolso. É ou não é? A preocupação é com tá no bolso. Então, se você não levar a sério esse ensinamento, Deus não pode honrar você. Deus não pode. Então, por intermédio do profeta Malaquias, Deus está nos dizendo que ele preferia o templo fechado, prefiro que vocês apaguem o fogo do altar, o templo feche, do que receber uma oferta que não expresse honra para mim. Olha, eu preferia que fechasse o templo. Que Deus considerava o culto que eles ministravam para Deus uma afronta a Deus, um descaso com Deus. Então, tem um exemplo ainda melhor nas páginas do Novo Testamento, no livro de Marcos, capítulo 14, marca aí. Marcos, capítulo 14, versículo 13 em diante. Pronto?
Estando ele em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro, um preciosíssimo perfume de nardo puro. E quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Olha que atitude. Um vaso de alabastro, um precioso perfume, coisa cara, de valor alto. E ela quebra o vaso e derrama o perfume sobre a cabeça de Jesus. Aí o versículo 4. E dignaram-se alguns entre si e diziam: para que esse desperdício de bálsamo? Para que esse desperdício? Não há necessidade de fazer isso, porque esse perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres, e murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixai-a, porque vocês estão molestando essa mulher. Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tende convosco. E quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Onde for pregado o evangelho, uma hora qualquer, ela vai ter que ser pregada. Jesus vai ser pregado para todo mundo o que ela fez. Então, irmãos, nós estamos hoje, por exemplo, falando dessa mulher que Jesus previu lá atrás. Todo mundo que for pregado o evangelho será falado dela. Pela atitude que ela teve. Então, nós precisamos levar a sério essa coisa de honrar a Deus. Eu sempre dei o melhor para Deus. Eu fiquei doente, passei momentos difíceis, mas a minha preocupação era voltar a pregar. Não era outra. Cuidar da igreja. Nunca abri mão de cuidar da igreja. Mesmo doente, mesmo na crise mais forte, eu cuidava da igreja por telefone, orientava o pastor Hélio, tomava decisões. Às vezes estava numa situação difícil, o telefone tocava, era um irmão. Pastor, o senhor pode me atender um pouquinho? Posso. Contando um problema, pedindo orientação. Eu nunca neguei. Nunca. Porque o que eu estava fazendo para Deus. O que eu faço para você, estou fazendo para Deus. O que eu faço para você, estou fazendo para Deus. O que você faz para mim, você está fazendo para quem? Para Deus. Diga graças a Deus. Então, eu aprendi muito cedo, o próprio Deus ensinou. Não tinha conhecimento da graça, não tinha conhecimento de nada. Mas eu tinha uma noção que era importante eu honrar a Deus. Eu dar o melhor para Deus. Dar o melhor do meu tempo, dar o melhor da minha força, dar o melhor da minha inteligência, porque tudo vem dele, nada é meu. Você é inteligente? Foi Deus que te deu essa inteligência. É dele. Não é sua. Não precisa se vangloriar. Segundo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Nós lemos ainda há pouco, né? Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Quando aquela mulher quebrou o vaso e derramou o perfume, diante da lógica humana, diante da visão humana, ela estava praticando um desperdício. Não havia razão para ela fazer aquilo. Estamos falando de uma oferta altíssima. Que desperdício. Aí um diz, se vendesse esse perfume, dava para apurar 300 denários. Ajudar os pobres. Era a lógica humana. Um denário era a diária de um trabalhador. Denário. Estipularam que o perfume devia valer uns 300 denários. Quer dizer, se um denário era uma diária de um trabalhador, um mês de trabalho seriam 30 denários. Isso dava mais ou menos o salário de um trabalhador normal.
Como hoje no Brasil, salário mínimo, R$ 1.600. 30 denários, salário de um mês. Salário de um mês, 1.631. Salário de um mês. 30 denários. Estipularam que ela daria 300 denários, valeria aquele perfume. Eu fiz as contas, dava aproximadamente R$ 19 mil. Era o valor de um ano. 300 denários era o valor de um ano de trabalho. E ela foi lá, não pensou. Podia ter pensado nela. Ela foi impulsionada pelo Espírito Santo a dar honra a Deus. Você vê que ninguém se importou com a oferta em si. Se preocuparam com a maneira que a oferta seria utilizada. É melhor dar aos pobres. Porque os pobres é melhor do que Deus. Os pobres você sempre vão ter, sempre vai ter pessoa pobre, sempre vai ter pessoa necessitada. Quando vocês puderem, ajude-as. Mas a mim, eu nem sempre estarei convosco. Esse era o ensinamento do Senhor Jesus nessa hora. Eu vejo que no dia que nós vivemos, a falta de temor a Deus é muito grande. Você, por exemplo, falta um culto porque está com resfriado. Mas se o resfriado for num dia de semana, você vai trabalhar. E você pensa, se eu não for, eu posso perder meu emprego. Meu chefe vai olhar com maus olhos. Lá vou eu com um atestado médico, aí da outra semana tiro mais um. Você vai trabalhar. Se é num domingo, resfriadinho, bobo. Não, hoje não dá para ir, não. Estou muito gripado. Fique em casa. Como é que você quer honrar a Deus? Como é que você quer que Deus te honre se você não honra a Deus? Eu já cansei de ir para o púlpito da igreja, o altar da igreja, com febre. Com gripe braba, virose. Eu pegava 80 gotas de dipirona. 80. Eu sou grandão. Tomava para dar uma melhorada e pregava. E Deus me honrava, eu conseguia fazer o culto inteiro. Deus quer ser honrado mesmo. Deus quer ser honrado nessa área. Honre a Deus com tudo que você tem. Honre a Deus com as tuas atitudes, no teu trabalho. Honre a Deus no teu procedimento como filho, como marido, como esposa. Honre a Deus como servo de Deus, como ovelha de Jesus. Honre a Deus em todas as áreas da tua vida. Coloque Deus como prioridade absoluta. Eu coloco Deus como prioridade absoluta na minha vida. A minha prioridade é Deus. Tudo que eu faço na vida, tudo que eu planejo na vida, eu começo primeiro Deus. Vou ver se vai dar certo. Recebi uma proposta de emprego, pastor. Vou ganhar o dobro. É mesmo, velho? Que bênção. Só tem um problema, pastor. É lá nos Cafundó de Judas. Isso é ditado do Nordeste. Lá nos Cafundó de Judas. Um lugar distante, longínquo. Eu não vou poder frequentar a igreja. Mas, pastor, eu vou acessar pela internet, vou acompanhando os cultos. Você acha que Deus vai dar um emprego a alguém que atrapalha a sua comunhão com Ele? Jamais. Jamais. É nessas horas que Deus prova a nossa fé. Se a pessoa tem fé, não. Vai me beneficiar, mas vai quebrar minha comunhão com Deus. Vai interferir no meu relacionamento com Deus. Isso não é de Deus. Deus não faz isso. Deus não me dá nada que atrapalhe a minha comunhão com Ele. Deus não age dessa forma. Deus não procede dessa maneira. Quantos eu conheci que passaram por essa experiência e depois ligaram para mim de outros estados: pastor, a pior coisa que eu fiz foi aceitar esse emprego. Estou numa pior. Não tenho dinheiro nem para voltar para casa. Deu tudo errado. E o pior é que a pessoa fica com vergonha da besteira que fez e não retorna mais para a igreja.
não tem coragem de encarar os irmãos, não tem coragem de encarar o pastor. Pastor, mas a pessoa que está passando uma necessidade grande e aparece uma proposta de emprego que vai impedir dela frequentar os cultos. Mas não, e a necessidade dela? O Senhor proverá. Espere em Deus. Vai ter dia que você vai comer arroz puro. Vai ter graças a Deus. Vai ter dia que você vai comer arroz com ovo. Ter graças a Deus. Mas vai ter dia que vai pintar um filé mignon na tua mesa. Deus muda o jogo. Deus muda o resultado final em teu favor. Então, honre a Deus. Pastor, perdi meu emprego. Qual o problema? Você não pode perder Deus. Deus é que te dá emprego. Não é o emprego que pode ocupar o lugar de Deus. Deus é a fonte de tudo. Ele que provê tudo. E Ele tem provido nas nossas vidas em nome do Senhor Jesus. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Eu teria tanta coisa ainda para falar, mas a hora... Hoje é ceia, né? A pergunta que eu faço para os irmãos da igreja é: você tem honrado a Deus? Você que está em Fortaleza, você que está em Recife, você tem honrado a Deus? Você tem dado o melhor para Deus? O melhor do teu tempo, o melhor da tua inteligência, o melhor dos teus bens, das tuas ofertas, do teu dinheiro, da tua prosperidade? Você reconhece que o que você é hoje foi Deus que tornou possível? Não, pastor. Também não é assim. Eu estudei pra caramba. Eu me preparei. Outros milhões se prepararam e não passaram. Gente até mais inteligente que você, rapaz. Você é bobo, orgulhoso, arrogante. Tem que ter humildade. Eu passei, graças a Deus. Deus me capacitou para passar. Se não for a Deus, eu não teria passado. Meu carro. Aí amanhã Deus vai me encaminhar o carro de volta. Não sei o que é que aconteceu, perdi meu carro, a coisa ficou braba, o banco tomou meus cartões de crédito. Você não honrou a Deus. Você honrou a você, você se exaltou. Meu, 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 meu. Nada é meu, tudo é dele. Tudo é dele. Dê graças a Deus cada manhã que você acorda, pelo dia que Deus está te dando. Você já parou para fazer uma reflexão de coisas grandiosas que Deus te deu, de valor inestimável? A gente fica dando tanto valor a dinheiro, 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 dinheiro. Isso é uma praga, esse pensamento. Eu não lembro com quem eu falei isso, acho que foi o pastor Misael. Ricardo, quer ganhar 10 milhões de dólares? 10 milhões de dólares é dinheiro. Você pode queimar dinheiro e não acaba. Quer? 10 milhões de dólares. Quer? Não, eu não sei. Quer? Fala, quero, mas eu quero os 2 olhos teus em troca. É. Quer dizer que os teus olhos não têm valor que possa comprar. E as pessoas não atentam para isso. O valor da visão, o valor de ter olhos sadios. É assim que a gente testa. Quer? Mas eu quero teus olhos. Ah, eu dobro a aposta. Não, não quero não, pô. Não tem dinheiro que pague. E as pessoas reclamam que não tem. Se passa uma crise, parece que é a Terceira Guerra Mundial. Não. Deus nos dá coisas grandiosas, irmão. A tua audição, a tua boca, nas cordas vocais da garganta, permite que você fale. Já imaginou? 10 milhões de dólares pela tua boca costurada. Sem alimento pode entrar. Aí você vê que o dinheiro não tem valor.
Nós temos coisas grandes, coisas preciosas. Aprender a apreciar aquilo que Deus faz. Nas minhas viagens missionárias, quantas vezes eu parei para admirar algo que me chamou a atenção. Uma vez, aqui no interior do Rio Grande do Norte, uma pedra, mas uma pedra como eu nunca vi tão grande, gigantesca. E ela estava um montículo assim de areia e aquela pedra, como se alguém tivesse colocado. Aí o pessoal diz, não, já estava aí, sempre esteve aí. Eu parava o carro, ficava admirando, meu Deus, tu é muito poderoso. Obra das tuas mãos. Chegar num jardim, você já parou para pegar uma rosa? Passou a mão na pétala da rosa? Sentiu a maciez? Sabe o que a Bíblia diz? Nem Salomão se vestiu como Deus reveste a erva do campo. Obra das mãos de Deus. Obra das mãos de Deus. E quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito falou à igreja nessa manhã de domingo. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Feche os teus olhos, curva a tua cabeça. Vamos falar com Deus. Quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, o céu e a terra e os vastos oceanos, fico a pensar